Eu quero entrar com vocês nesse grande dia do silêncio, com uma meditação que é uma invenção, não são as palavras do Evangelho, mas peço a vossa abertura, por isso, incluindo os erros gramaticais. E vou me arriscar de ler o que escrevi. João tinha fechado os seus olhos, somente aguardando nesta noite irreal. Cada trovão nessa escuridão que cobriu a cidade lhe deixou tremer de novo. Lágrimas já não teve mais. Um frio tremendo tinha entrado no seu corpo. Ele sentiu os ombros da mãe tremendo, querendo lhe segurar. Percebeu que ela estava tremendo, mas firme. Ela estava de pé. De repente percebeu que ela respirava mais profundamente. Depois gelou. Parecia uma pedra para um momento. Um silêncio total por um instante. E abrindo os olhos, o discípulo percebeu que nunca deveria ter acontecido. O seu mestre não respirava mais. O corpo santo, amado, destruído, tinha sido deixado. Ele foi morto. Ainda no processo de entender, um barulho estranho veio de baixo. E no mesmo instante, João tinha que fazer todo o esforço para não cair na terra, que agora tremia, como se o corpo da mãe tinha se estendido nela. Por um momento, ele segurava a mãe com força, evitando que ela caísse. Quando, como um trovão imenso, a pedra quebrou e toda a cidade, por um momento, foi iluminada de um raio como Jerusalém nunca tinha visto um raio. Gritos de pânico se misturaram com os passos dos soldados que correram sem entender. Minutos depois, ele veio, um dos soldados se aproximando com uma lança. O quê? Mas antes que ele poderia fazer algo, a lança transpassou o lado do seu mestre e brotou o sangue, a vida do seu mestre, correndo por terra. Ele percebeu que foi água também que saiu. Brotou.
fechou os olhos de novo. Meu Senhor e meu Mestre. Por quê? Instantes depois, pela primeira vez, depois de que 1 hora, ele ouviu a voz da mãe falando: vai, meu filho, cobrir o rosto do teu irmão. Sem entender, teu irmão. Mas olhando nela, ele percebeu que agora tinha que agir. E com um gesto lhe indicava o sudário, o cachecol, que no frio da noite e no suor do dia lhe protegeu. Ele ainda hesitava, mas devagar as mãos mansas dela tiraram o pano e lhe entregou nas suas mãos. E o discípulo, os olhos fixos no seu mestre, que agora ela chamava o seu irmão, esquecendo o medo dos soldados assassinos, como se tivesse ninguém ao seu redor. Devagar, pegou e subiu o banco que tinha servido para torturar o seu mestre. E com o cachecol na sua mão, se aproximava do rosto destruído. E com ternura imensa, velou o rosto morto do Filho do Homem. Muitos de vocês já sabem do meu amor, ou eu quero dizer dos meus amigos, que nesses últimos 2 anos já várias vezes apresentei para aqueles que querem ouvir, conhecer. Hoje eu quero apresentar a vocês esse novo amigo que já me acompanhou durante toda a Quaresma e que eu acho que vocês têm que conhecer mais. Pois o que eu falei agora é invenção, sim, mas no mesmo tempo não é. Pois temos um evangelho num objeto. Temos um evangelho num pano que nos fala de fatos que de verdade a gente não sabia. Podemos dizer, durante 1500 anos ninguém sabia o que esses objetos nos dizem. Esse cachecol, esse sudário, é uma palavra latina que vou usar agora. É um linho de mais ou menos deste tamanho, que existe de verdade.
Eu quero primeiramente falar um pouco sobre a história desse linho. Agora peço o Joel de colocar a primeira imagem. Vamos ver se ela aparece. Se ela não aparece lá no telhado, muito fraco. Eu tinha combinado que hoje vai ser nublado, mas não é nublado. O Joel vai mandar nos grupos do Zap agora. Vocês podem ver a imagem daqui a pouco no seu celular. Muito fraco aqui, mas visível. Tem a imagem de uma pequena capela. Eu já fui lá. Ela se encontra na cidade de Oviedo, no norte da Espanha. É a região de várias relíquias, que são relíquias, vamos dizer, da primeira classe. O maior pedaço da cruz de Jesus, que é mais ou menos o dobro do meu microfone, se encontra nessa região. Os restos mortais do apóstolo Tiago se encontram em Santiago de Compostela, nessa região, e geraram a maior peregrinação dos tempos medievais até no nosso tempo. Sobre mais que 1000 anos, milhares de pessoas andaram atravessando a Europa inteira para rezar nos ossos, no túmulo de Santiago. E nessa região também se encontra o nosso linho. A capela, que vocês podem ver, espero agora no vosso celular, foi inaugurada no ano 818. Okay? E ela foi construída para guardar dentro dela uma arca. Próxima imagem, por favor. Também já no vosso celular. Sim, lá na direita. O foto na direita. Sim. Embaixo você vai ver algo de prata. Essa é uma arca desse tempo. 800, 900, pode ser que ela foi renovada um pouco, na qual se encontrava esse pano e várias outras relíquias. E o rei dessa região construiu essa capela para deixar claro que as relíquias se encontraram nessa cidade também para atrair peregrinos, para ganhar dinheiro também, pois peregrino sempre traz dinheiro, a gente sabe, de Medjugorje, né? Além de ser um lugar de muitas graças, hoje é um lugar muito evoluído, por causa de muitos peregrinos. Nos tempos medievais não foi diferente. E sabemos que no mesmo tempo o mesmo rei espalhou outras relíquias, seja o pedaço da cruz e os restos mortais do apóstolo Tiago, em outros lugares onde estrategicamente ele quis atrair peregrinos também. Encontramos-nos no tempo na Espanha, onde os muçulmanos, que já tinham ocupado quase todo o espaço no sul do mar Mediterrâneo, Israel estava nas mãos dos muçulmanos, Egito, antigamente cristão, estava muçulmano, todo o litoral africano do norte estava na mão dos muçulmanos, e nesse tempo eles ingressaram de vários lados na Europa. E de verdade foi bem perto da Europa inteira se tornar muçulmana nesse tempo.
teria significado que o evangelho nunca teria chegado ao Brasil, mas os conquistadores teriam trazido o Islã para cá. Então, os cristãos foram alertos já desde a Terra Santa se tornou muçulmana. E os muçulmanos não somente ocuparam a terra, mas temos que entender que o Islã é uma religião que foi fundada desde o início contra Jesus. Okay? Não é uma coisa à parte que não tem a ver, não é um movimento contra o cristianismo que surge mais ou menos no ano 500. Muhammad, ele entra com uma visão que ele diz que ele recebeu do céu, e a primeira colocação nessa é que Deus não tem filho, que Deus é único, Deus é só. E não, ele lutou com todas as suas forças contra a verdade revelada a nós que Deus é trino e que Jesus é o Filho de Deus. E entrando na Terra Santa, eles não somente ocuparam, mas eles destruíram sistematicamente tudo que lembrou de Jesus. Hoje, se você vai visitar a Igreja da Ressurreição, onde se encontra na mesma igreja a pedra sobre a qual Jesus foi crucificado, a gente conhece o lugar. E dentro da mesma igreja, pois foi tão perto, se encontra o lugar do sepulcro. Mas do sepulcro, o que você tem é só o chão. O sepulcro foi uma caverna. Os muçulmanos tiraram tudo para nada mais lembrar em Jesus. Você só tem o chão. Ele é verdadeiro, a gente sabe que foi o lugar. Mas desta forma, em todos os lugares, eles agiram. E os cristãos fugiram. Foi construída esta capela 200 anos antes, mais ou menos, foi a entrada dos muçulmanos na Terra Santa. Os cristãos fugiram, primeiramente para o Egito. Alexandria foi a grande cidade dos bispos patriarcas desde o início, cristãos lá, uma cidade totalmente cristã, poderosa, rica, cultura bizantina. Os cristãos foram para lá e levaram tudo que conseguiam levar. O sepulcro de Jesus não dá, não deu para levar. Mas tudo que eles conseguiram levar consigo para salvar, eles levaram para lá. Só que 2 anos depois, os muçulmanos também entraram no Egito, tomaram Alexandria e toda a sua riqueza. E sabemos que também na Alexandria o bispo tinha a gente tem notícias muito claras históricas desse tempo, da sua própria bolsa, construiu uma igreja para quê? Para as relíquias da Terra Santa. E a gente sabe, foi uma capela dedicada ao São Estevão, mas essa capela servia pouco tempo, pois depois tinha que fugir também. Ele foi o primeiro que fugiu para a sua terra, a ilha da Chipre, e as relíquias sumiram e reapareceram no sul da Espanha. Foi fácil, é uma viagem com um navio no mar Mediterrâneo da Terra Santa até a Espanha, é uma semana. E do sul da Espanha, a Espanha nesse tempo foi o lugar mais apropriado, pois ou os muçulmanos ameaçaram os outros países, ou na Itália, que foi cristã nesse tempo, lógico, tinha uma grande crise de peste, e também teve povos do norte que invadiram a Itália já nesse tempo.
Bizans, hoje que é Istambul, a capital da Turquia, todinho muçulmano, na época foi o centro da cristianidade, mas também foi ameaçado de vários lados. Espanha foi a terra que, na mão dos góticos, foi a terra mais segura nesse momento. Os góticos foram batizados e estabeleceram os reinados deles de uma forma nova cristã. Então, aí foi o lugar mais seguro e as relíquias foram trasladadas para lá. 100 anos depois, os muçulmanos entraram na Espanha, no sul. É a África, aqui tem a estrada de Gibraltar, meio estreito, o pedaço do mar Mediterrâneo que vai até o Atlântico depois. E lá a Espanha é muito perto da África. Eles transpassaram, entraram na Espanha e do sul, aos poucos, ocuparam a Espanha. E, de novo, fugindo deles, as relíquias do sul, de cidade em cidade, foram trasladadas até o norte da Espanha, onde chegaram no ano 800, nessa arca, 700 uma coisa, mas onde foi construída essa capela para a arca. Então, podemos dizer que do lado histórico é muito bem possível que esse pano de verdade veio de lá. 1200 anos, próxima imagem, se possível. Aqui você pode ver ou não, veja no celular, o bispo de Oviedo, que em certas ocasiões no ano, ele vai abençoar o povo com esse pano. E são 1200 anos que a gente tem certeza que ele se encontra lá e foi venerado. Agora, vamos voltar mais uma vez no primeiro início. A gente terminou a nossa leitura do Evangelho de João no Sábado Santo, no sepulcro. No próximo capítulo, você pode ler que na manhã, depois de Maria Madalena, que encontra Jesus, os primeiros que se aproximaram do sepulcro foram os apóstolos Pedro e João. E lá se menciona Pedro entrando no sepulcro, que ele encontrou os panos que cobriram o corpo de Jesus e num lugar à parte o pano que tinha sido acima da cabeça de Jesus. Okay? Então, o Evangelho de João menciona 2 objetos, aquele que cobriu o corpo e aquele que cobriu somente a cabeça. Agora, o que podemos pensar do que aconteceu depois da ressurreição? Ok? Pedro e João se encontram no sepulcro. Jesus não está mais, mas eles estão na mão com os panos. Temos que conhecer a cultura judeia. Eles foram judeus, 100%. Entenderam que Jesus é o Messias, mas não pararam de ser judeus. Na cultura judeia, o sangue, quem leu, estudou bastante o Antigo Testamento, vai ler muito sobre sangue. O sangue tem um significado muito importante, pois é no sangue dos animais oferecidos que a reconciliação entre Deus e o povo acontece. E por quê? Pois o sangue, na concepção judeia, é o lugar da vida. Tira o sangue de um corpo, tirou a vida. E o sangue, por causa disso,
é importante, é precioso, mas também é algo luminoso, pois Deus é o Criador da vida. E tem certos momentos onde o sangue vai estabelecer aliança, mas, em geral, o sangue é algo que você não pode tocar. Vocês todos conhecem a história da mulher que sangrou durante anos. E vocês sabem que foi muito cruel alguém ter uma doença dessa, pois qualquer contato com sangue, na concepção deles, te deixou impuro. A mulher, na sua període, tinha que se retirar, pois o sangue deixou ela impuro. O homem não tinha direito de tocar nela para não se fazer impuro. Então, o contato do sangue é de Deus, não pode. É santo e tremendo no mesmo tempo. Ok? Sangue é algo perigoso. E, segundo aspecto, o corpo morto é a coisa mais impura que existe. O judeu, para tocar o morto, tem muito receio, pois ele vai ficar impuro por dias normalmente. Tem que passar por vários processos de purificação antes que ele tenha direito de entrar na sinagoga e ainda mais no templo. Okay? Qualquer coisa que tem a ver com mortos é super impura. Agora, Pedro e João estão no sepulcro com um objeto que vem de um morto e que é super sangrado. Então, na concepção judeia, é uma coisa que tinha que ficar no sepulcro. Okay? Tem até leis judeus, se alguém morre sangrado, você tem que enterrar os vestes junto com ele. Okay? É tudo prescrito na cultura judeia. Então, é lógico que os panos ficaram no sepulcro. Mas os discípulos agora foram numa nova situação. Pois aos poucos perceberam que esse morto não foi morto mais. Então, também não foi impuro mais o objeto, pois ele não foi morto. E o sangue, de qual Jesus tinha falado bastante, eles entenderam que ele falou que o seu sangue vai ser uma bebida, que o seu sangue vai ser a salvação, que ele e o Cordeiro, eles entenderam uma nova concepção do sangue, que é a salvação do mundo, o que para nós é muito normal, de falar do sangue preciosíssimo. Eles entraram nos primeiros dias nesse entendimento. Agora, lógico que eles guardaram tudo que tinha a ver com ele. É impossível Pedro ou João jogar algo fora que tinha a ver com seu mestre, com o seu sangue ainda, pois foi dele e veio do sepulcro onde ele ressuscitou. Então, lógico que eles guardaram tudo. Mas lógico também que num ambiente judeu tinha que ficar segredo, pois os judeus não acreditaram na ressurreição. Então, para eles, continuou sendo um objeto de um morto cheio de sangue. É a coisa mais impura que existe. Na cabeça judeia, só um pano assim, se encontrando na cidade de Jerusalém, teria tornado a cidade inteira impura. O templo teria sido um sacrilégio. Okay? Então, eles tinham que esconder dos judeus todos os objetos que tiveram a ver com a morte ou o sepulcro de Jesus. E por causa disso, nós temos poucas notícias nesse primeiro tempo. É provável que na destruição de Jerusalém no ano 70, que Jesus tinha anunciado que aconteceu 40 anos depois da sua morte,
onde os cristãos fugiram de Jerusalém e não morreram. Okay? Sabemos que a igreja teve pouca perca nessa destruição de Jerusalém, pois eles sabiam de Jesus, que tinha falado: quando um exército vai cercar Jerusalém, fogem. Eles fugiram, se salvaram, com certeza, junto com os seus objetos. E foram mais a leste, tem uma cidade que se chama Edessa, onde sabemos que muitos ficaram. Então, de lá, aparecem depois nessas cavernas. Quem já ouviu falar de Qumran, no deserto judeu, tem cavernas onde sabemos que comunidades ascéticas e também cristãos se refugiaram nesse tempo, se esconderam dos romanos e dos judeus. E nessas cavernas, nos anos 60, 70, arqueólogos encontraram vasos de barro, do século passado, do nosso tempo. Encontraram vasos de barro, onde tive vários documentos e tive pedaços do Evangelho de Marco. Por causa disso, sabemos que o Evangelho de Marco é muito antigo. Foi escrito logo depois da morte de Jesus, pois nesse tempo já fugiu com os cristãos, já foi colocado nesses barros para esconder. E também temos notícias que numa dessas cavernas, depois foi venerado um sudário que tinha sido na cabeça de Jesus. Temos notícias históricas que foi lá. E de lá podemos sumir que fez a viagem sobre Alexandria para a Europa. Até aqui sobre a história do nosso pano. Mas não é isso que, afinal, eu quero passar para vocês. Eu quero agora falar um pouco sobre as pesquisas que nos anos 80 e depois de 2000 foram feitas nesse pano. Próxima imagem. Agora você de verdade está vendo nada. Mas o mesmo efeito se você vai para Oviedo. Você vai ver um pano com manchas. Pronto. Com o olhar normal, você não vai perceber nada que vai falar para você. Mas, debaixo dos microscópios dos cientistas, que se juntaram de todas as matérias, ok? Teve biólogos, químicos, físicos, muitos médicos, forênsicos, medicina forênsica que cuida dos mortos, na criminalística, para saber se alguém morreu. O médico forênsico vai ajudar a dizer: então, ele morreu nessa hora, ele morreu dessa maneira, as feridas dele são dessas, então alguém fez isso para chegar ao criminoso que ele matou. É uma ciência muito elaborada, pois o empenho da justiça no ser humano é muito grande. Na Alemanha, a nossa televisão é cheia de novelas criminalísticas onde alguém vai morrer e depois vem a pesquisa e vem os médicos. Cada noite você tem 30 emissões desses na televisão na Europa. Então, todos esses cientistas se juntaram e tiveram a permissão do bispo de pesquisar aqui, e ali o pano falava. O que os cientistas conseguiram, por exemplo, eu vou só colocar uns fatos, ok? Nos demonstrar. Nesse pano se encontram pólens. Você sabe o que são pólens? São sementinhas mínimas de plantas, ok? Esses negócios tem aqui em cada lugar. As plantas espalham as partes em cada lugar. Quem tem a ver com alergia, sabe, você não está vendo nada, a nariz está cheia, pois tem esses negócios em qualquer lugar. Eles encontraram muitos pólens nesse pano e conseguiram tirar
ou identificar muitos deles. 13 identificaram com nome biológico, como no latim tem sempre essa expressão dos biológicos que ninguém entenda fora da biologia. E tiveram lá, não me amarram nos números, uns 5 que foram da região do mar Mediterrâneo, da Espanha, lógico. O pano se encontra na Espanha, lógico que tem essas plantas de lá. Mas depois encontraram 4 que só existem na África do Norte. São plantas que na Europa não crescem, mas África do Norte, cidade da Alexandria, crescem. E depois encontraram 4 tipos de pólen que só existem no Meio Oriente, e 2 deles somente na região entre Jerusalém e o deserto de Jericó. Microscópio, provado sem dúvida nenhuma. Então nós temos a nossa viagem da histórica exatamente provada nos pólens. A mesma coisa, muitos de vocês sabem, foi feito no Grande Pano de Torino, mas não vou falar dele hoje. O síndrome de Torino é a relíquia do Grande Pano que cobriu o corpo inteiro. Lá você tem a mesma coisa, você tem exatamente as plantas de Jerusalém. Depois encontraram uma coisa nesse pano, nos microscópios, que não conseguiram identificar. Uma substância vegetal, biológica. Depois pesquisaram, entenderam que foi mirra e aloe, em grande quantidade, colocada exatamente nos lugares onde se tinha o sangue. Ok? Evangelho de João, acabamos de ouvir, que Nicodemos, que foi muito rico, sabemos que ele foi um dos homens mais ricos de Jerusalém, trouxe uma grande quantidade de mirra e aloe que se usava em cada sepulcro judeu. Então é uma indicação que esse pano tem a ver com os judeus, pois os outros povos não tiveram esse costume, os espanhóis nunca. Próxima indicação. Eles construíram, ou conseguiram reconstruir a fisionomia do rosto que se encontrava deste pano. O que você não vai ver nada, vamos na próxima imagem. Agora vocês podem ver um pouco, ok? Na esquerda, você vai ver o pano dobrado uma vez no meio, ok? Tamanho original assim, agora dobrado uma vez no meio, e dentro dele os sangramentos de um rosto de um homem barbudo. Eles conseguiram medir o nariz, a forma do rosto, as sobrancelhas, os olhos, e encontraram traços que também a medicina forensica consegue comparar com os seus dados. Eu não sei se você sabia, mas você nasceu no Ceará, você tem uma probabilidade maior de ter uma cabeça redonda, sabia? Eu não posso fingir, não me criei no Ceará, tá bom? Eu tenho uma cabeça, eu sempre digo no meu cabeleireiro, é igual um pendrive, não faça quadro mais. Ok? Cearense tem um rosto mais redondo. Tem os dados de um nariz de um homem na Espanha à medida, ok? Agora deveria pesquisar no livro, me acreditem assim. É mais ou menos assim o nariz normal de um homem espanhol. O nariz de um judeu normalmente é deste tamanho.
muito maior, o rosto muito mais longo, sim. E você tem, é quase uma brincadeira. Você tem todas as características de um rosto judeu nesse homem no pano. É muito provável que ele não se criou na Espanha, mas nessa região do Meio Oriente. Na minha live foi legal. A gente teve o retiro dos padres esse ano com um pregador que veio de Rio de Janeiro, um bispo auxiliário. Eu vendo ele, achei, você tem que ser judeu. Falei com ele, não foi judeu, mas é do Líbano. Então, é o país vizinho. Hein? Então, a semelhança, mas foi muito, o nariz desce, o rosto. Sim, pronto, ok. A fisionomia fala de um judeu. Depois, temos o sangue caindo em várias direções, ok? A gravidade deixa cada líquido sempre correr para baixo. E através da direção que o sangue correu, os médicos podem exatamente dizer em qual posição se encontrava a cabeça desse homem no momento quando esse sangue saiu dele. E tem dessa forma para provar que ele morreu exatamente nessa posição. É claro que não é possível que ele morreu numa outra posição por causa do sangue que corre para lá. Agora, chegando ao sangue, eu chego onde eu quero chegar. Mas deixem-me trazer mais um aspecto. Os médicos conseguiram identificar o tipo de sangue que ele teve. Tem sangue A, sangue B. A maior parte da população tem o tipo A. Se uma pessoa tem A negativo, já para as doações de sangue ela é mais interessante. E tem um grupo de sangue que é muito raro, menos do que 5% da população mundial tem esse grupo que é o sangue AB. O sangue AB, ok? Se você é uma pessoa preciosa, pode acontecer em qualquer lugar. Mas o povo que, junto com, eu acho, mais 2 outros, tem a maior probabilidade de ter sangue AB são os judeus. Dentro dos judeus, podemos dizer que no tribo de Levi, a gente não sabe de qual tribo foi Nossa Senhora, ok? Mas a gente sabe que o sangue de Jesus veio de Nossa Senhora. O tribo de Levi, o tribo dos sacerdotes, tem a maior parte de pessoas do grupo AB. O sangue no nosso pano é do grupo AB. É só para dizer as outras 2 relíquias que temos, que é a túnica e que é o síndrome de Turino. Sangue do grupo AB. A fisionomia do homem do síndrome de Turino, absolutamente a mesma do que nesse pano. Nós podemos dizer com certeza que foi a mesma pessoa que se encontrava nesse pano que se encontra hoje no Torino e nesse pano que se encontra hoje em Oviedo. Deixa-nos falar do sangue. Através da concentração da oxigênio no sangue humano, o médico forênsico pode te dizer até o minuto exato do horário
quando o sangue sangrou. Pois a oxigênio vem da respiração, a pessoa morrendo para de respirar e a oxigênio fica baixa, mais baixa. Ok? Então o sangue que sai de um corpo morto e pode sair até 10 horas depois da morte em certas circunstâncias. O sangue que sai depois 2 horas da morte tem muito menos oxigênio do que aquele que saiu 10 minutos depois da morte. E por causa disso, os forensicos conseguem nos contar uma história exata do que aconteceu com esse homem morto nas primeiras 2 a 3 horas depois da sua morte. Vamos na próxima imagem. O que ninguém sabe, quase ninguém, de verdade. Eu vou falar assim agora, pois não tem dúvida para mim. Jesus, depois da sua morte na cruz, permaneceu mais 1 hora inteira na cruz, com a sua cabeça coberta desse pano. O pano foi colocado aqui entre ombro e cabeça, não deu para envolver todinho, pois aqui foi fechado da cabeça. Foi colocado 2 vezes ao redor da cabeça e presta atenção, tem buracos que vêm de uma coisa que segurou o pano nos cabelos. Ele teve cabelos compridos, tá bom? Provavelmente cheio de sangue no rabo aqui. E alguém segurou o pano com algo que parece uma agulha, mas não é uma agulha, pois é mais irregular. Só podem ser buracos de espinhos. Parece que alguém pegou dos espinhos da cabeça ou da coroa e segurou o pano aqui. E normalmente a gente deveria, eu já pensei, um dia eu vou fazer uma obra de arte, eu acho. A gente deveria ter imagens de Jesus na sua cruz com a cabeça coberta. Pois para os judeus, o que eu descrevi na minha meditação no início, não sabemos que foi Nossa Senhora que mandou São João fazer, mas sabemos que para os judeus não é possível de ver o olhar de uma pessoa morta. É uma questão do respeito, que você deve fechar os olhos, até eles colocaram depois moedas nos olhos para o olho não se abrir de novo, o que acontece às vezes com corpos mortos. Então foi uma coisa de respeito do morto que tinha que cobrir a cabeça de uma pessoa morta. E sabemos da forênsica que ele permaneceu durante 1 hora assim, até o corpo já ficou com a rigidez cadavérica. É mais ou menos 1 hora depois da morte que essa rigidez entra. Depois, o corpo foi mexido. Os médicos podem dizer, aqui a primeira posição, onde o sangue esse círculo na direita, demonstra como o sangue caiu, ok? O sangue caiu nessa direção. E ele brotou principalmente do nariz e da boca. Por quê? Jesus faleceu do que a gente chama edema pulmonar. Significa que já no Horto das Oliveiras, no seu choque psicológico, depois com todas as feridas que ele recebeu sendo batido e na flagelação,
o corpo entra num estresse onde o pulmão já se enche com líquido. E isso sempre aumentou. E num certo tempo o coração ficou tão estressado que não conseguiu mais bem bater. Então o pulmão se enche mais e mais até o sangue parou. Mas nesse momento o pulmão foi cheio de sangue e de cero. É um líquido transparente que João vai descrever como água. Lógico que não é água pura da fonte o que saiu, mas é esse líquido que enche o pulmão de uma pessoa que sofre tantas dores. Agora, do nariz e da boca de Jesus, nessa posição, lógico, quando a cabeça caiu, ficou mais para baixo, caiu para cá. Depois, podemos dizer com certeza absoluta que ele foi tirado dessa posição, próxima imagem, e foi colocado no chão com o rosto para baixo. Pois os braços, na rigidez, como se chama? Cadavérica, eu pesquisei essa palavra hoje de manhã. Parece que não deixaram ele colocar no outro lado. Colocaram ele, e a gente pode dizer que foi uma coisa fria e plana, pedra, onde deixaram. Agora o sangue brotou nessa direção para baixo. Demorou mais 1 hora nessa posição. Nós podemos fazer uma cronologia. 3 horas Jesus morre. Até 4 horas ele fica na cruz. Lemos nos evangelhos que eles tinham que pedir a licença de Pilato para tirar os mortos. Todo nesse estresse que o sábado se aproximava, até 6 horas tinha que ser tudo feito. Okay? Então demorou 1 hora até chegar a Pilato e ele permitir de tirar o corpo. Depois das 4 às 5 horas ele fica deitado lá. Parece que eles esperaram pelas coisas que precisava para enterrar e tinha que organizar o sepulcro. Nós sabemos que teve o sepulcro de José da Arimateia, mas José da Arimateia não tinha preparado 1 semana antes, já dizendo Jesus vai morrer. Não tinha que ser nessa hora que eles correm atrás. Cadê um sepulcro? Aqui é o Nicodemos conhece o José. O Nicodemos manda seus servos para perguntar ao José se poderia disponibilizar o seu sepulcro, pois o sábado está chegando. Então, 1 hora, Jesus fica deitado no chão. Um detalhe, a minha não trouxe imagem disso, pois esqueci de pesquisar. A minha imagem preferida de Nossa Senhora das Dores é uma ícona bizantina. O que você vai ver aqui é só uma parte que deixa pensar que Jesus se encontra no colo de Nossa Senhora. Mas temos imagens bizantinos mais antigos que demonstram Nossa Senhora deitado no chão, jogada acima do corpo morto do seu filho, lhe dando carinho e chorando. São imagens muito, muito impressionantes. Na verdade, eu tenho tudo do meu pai. É a imagem preferida dele que se tornou a minha também. Então, essa tradição bizantina, que é mais perto da Terra Santa, provavelmente é verdadeira. Podemos pensar que Nossa Senhora se deitou acima do corpo do seu filho, chorando durante 1 hora. De lá,
Eles podem dizer que 5 horas, mais ou menos, mexeram com ele e lhe carregaram ainda cabeça para baixo. Podemos pensar, Nicodemos foi muito rico, que os servos dele, junto com o apóstolo João, as mulheres, normalmente deveria ter sido o trabalho do homem. Jesus não foi tão pequeno, não. 1,80 m, é um homem não magro, não. Carregaram ele por uma distância muito pequena, no máximo 5 minutos de caminhada, no máximo. Hoje a gente tem o lugar da crucificação e do sepulcro na mesma igreja. Então é pouca distância entre os dois lugares. Agora presta atenção. Quando eles queriam carregar ele, parece que o pano caiu. Alguém pegou o cano, deixou ele não dobrado, agora abriu ele, colocou de novo e fez um nodo aqui, se tornou uma capa. Próxima imagem, aqui na direita. Okay? Você vai ver agora o pano não mais dobrado, com um nodo. A gente tem as marcas desse nodo no pano até hoje. E assim o pano foi segurado para continuamente ninguém ver o rosto morto. Mas, de novo, com essa movimentação e também com a nova posição, imagina uma pessoa sendo carregada assim, o líquido de novo brotou. E brotou em maior quantidade no pano. E aí tem um detalhe que eu acho que é mesmo para a Rainha da Paz. Podemos ver no pano as marcas de dedos que primeiramente assim procuravam de segurar o sangue dentro para não brotar mais, para não a vida ainda mais e mais e mais sair. Parece que alguém não aguentou, que não para esse sangramento, que esse sofrimento nunca tem fim. E depois, temos, pouco tempo depois, 2 dedos que seguravam o nariz. Depois, mais uma vez, 3 dedos que seguraram de qualquer jeito, procurando que pode parar de sangrar. E esses dedos são dedos muito finos. Definitivamente de uma mulher. Irmãos e irmãs, para mim isso fica tão forte, pois eu me pergunto por que Deus revela isso a nós. É o nosso tempo que sabe desses dedos. Ninguém desde o sepultamento de Jesus sabia. Nós temos hoje a graça de ver na nossa imaginação um filme do que aconteceu nessa hora. Nós temos o sangue de Jesus na nossa mão, quem quer. Nós podemos tocar o sangue. Para mim fica muito forte, sabe? O que eu tenho no meu cálice celebrando a missa, e foi uma das minhas motivações como jovem de querer ser padre, pois eu sabia que eu vou tomar o sangue de Jesus cada dia da minha vida. O que eu tenho no meu cálice, o mesmo sangue, a gente tem nesse pano. Ele se torna muito próximo, irmãos e irmãs.
2000 anos não é tanto. Uma pessoa idosa são 2 gerações, 1 século. Dá para tocar nesse carne que foi gerado de uma virgem. Nesse carne que é divino. Nós temos esse sangue na nossa mão. Eu acredito que Deus tem um propósito e que Deus agiu, Jesus agiu até no seu sepulcro, sabe? Pensando em nós. Ele sabia que vai ter esses traços da sua paixão. E depois temos a prova que algo aconteceu com ele, senão não teria sido possível um judeu segurar uma coisa tão impura. Se ele teria continuado morto, impossível um judeu segurar um objeto disso. Deveria se desfazer. Jesus, até morto, trabalhou para nós. E acredito, irmãos e irmãs, que Ele nos deu algo para nos segurar. Num tempo onde eu acho que nós temos que ser preparados, que vamos ver tempestades ainda. Vai ser difícil de segurar a verdade que Ele de verdade veio do céu, que Ele de verdade ressuscitou, morreu e ressuscitou, que Ele de verdade nos salvou. Não é por acaso que o nosso tempo tem provas que nenhum outro tempo teve, desde 2000 anos. E peço a vocês que vamos esquecer mais não, ok? Que nós temos o seu sangue na nossa mão. Essas relíquias pelas pessoas foram uma força imensa que eles conseguiram superar toda a catástrofe da ocupação muçulmana. E hoje a Espanha se tornou hoje se tornou até de novo, mas por muito tempo segurou o cristianismo só para dizer nesse processo da reconquista, de reconquistar a terra para Cristo, nasceram vários reinados cristãos, dedicadamente cristãos, decididamente. Um desses, o Portugal. Aí onde nasceu a nossa fé no Brasil. Tem tudo a ver com a gente. Mas eu quero pedir a vocês que vocês seguram na cabeça desse sábado silencioso, ok? Nesse silêncio, Ele nos deixa algo na nossa mão para a gente se segurar e para a gente manter a fidelidade a Ele no futuro que há de vir. Eu não sei o que vai ser. Eu sei que Deus vai vencer. Mas a Bíblia fala que muitos vão lhe deixar nesse tempo. Que muitos que já foram seguidores vão ficar fracos, com medo na tempestade, vão lhe deixar. Vamos nos segurar, irmãos e irmãs, no sangue do nosso Salvador, que é real e verdadeiro aqui nessa terra. Amém. Vamos ficar em pé por um momento. Pode demonstrar a próxima imagem.
aí o rosto que os médicos reconstruíram, que é uma beleza real, divina, que combina em todo o que conhecemos de Jesus. Mas tem mais um rosto que eles reconstruíram do que ele ficou por causa de nós. Senhor meu Jesus, meu Senhor, meu Mestre, desfigurado por causa de mim. Seja adorado no púrpura do teu sangue. Senhor, recebe o nosso amor no silêncio deste sábado. Senhor, seja o Rei dos nossos corações. Senhor, grava a tua imagem no meu coração, na minha memória, Senhor, para eu nunca posso te trocar por algo que é menos amor. Senhor, seja adorado, seja amado da tua esposa que você escolheu, pela qual você pagou o preço. E no teu sangue precioso, Senhor, deixa ela ser curada, deixa ela ser cada vez mais linda, mais fiel, mais preparada para te dizer: bem-vindo o que vem, em nome do Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu vou me despedir rápido, pois preciso ensaiar pelas grandes liturgias agora no Patriarca. Agradeço a vossa paciência, a ocasião de falar do meu amado, o vosso amor também, ok? E desejo uma feliz Páscoa. Pois Ele é mais. Amém.